E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Uma história dos Seis Ducados é, necessariamente, uma história da sua família regente, os Visionários. Uma narração completa remeteria para além da fundação do primeiro ducado. E, se tais nomes fossem lembrados, seria contado sobre a invasão dos ilhéus vindos do mar, tomando como piratas uma costa de clima mais moderado e agradável do que as praias geladas das ilhas externas. Mas não sabemos os nomes desses primeiros antepassados. E aí, pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. Hoje nós estamos aqui para falar do Aprendiz e Assassino, o livro 1 da saga do assassino da Robin Hobb. Na verdade, você quis dizer a grande saga do assassino. É isso. Na verdade... A sensacional saga do assassino, desculpa. Sim. Ah, sensacional no sentido de muito boa. Sim. Ah, achei que você queria dizer grande no sentido de que tem 16 livros, se você contar também. Todos o Reino dos Antigos. Então, as duas coisas. A Robin Hobb é um pseudônimo para Megan Lindholm. Ela era uma escritora que já tinha publicado diversos livros desde os anos 70, quando ela publicou em 1995 O Aprendiz e Assassino, que foi o início da saga épica de fantasia dela, que é o Reino dos Antigos. O Aprendiz e Assassino é o volume 1 da saga do Assassino, que é a primeira trilogia do Reino dos Antigos. Depois dela é seguido pela trilogia Os Mercadores de Navios Vivos, depois tem a segunda trilogia do Fitz, que é o do Tawny Man. Depois tem uma quadrilogia chamada The Rain Wild Chronicles, que também não é com o Fitz, que é o personagem principal que é o assassino, né? E por último, teve uma trilogia nova que era do Fitz and the Fool. Eu não sei se foi o fechamento da história do Fitz. Ela é a mais recente, né? Inclusive tem alguns contos, short stories, né? Que seriam menores que contos. E novelas também desse mundo, que a Robin Hobb escreveu. Até um conto vai sair num livro agora, junto com o conto do George Martin, se eu não me engano. Ou que ele é organizador, né? Ah, é o The Book of Swords. Provavelmente vai vir com o nome gigante do George Martin na capa. Possivelmente. Vamos fazer o resumo do livro, vai? Bem rapidinho. O Aprendiz Assassino, ele é uma história de fantasia, se passa num universo secundário. Universo secundário quer dizer que é um reino de fantasia que não é o nosso mundo, não é uma versão fantasiosa do nosso mundo. Ele se passa numa região chamada Os Seis Ducados, que é uma região que tem um único rei para os Seis Ducados. E nós seguimos o personagem que é o Fitz. O Fitz, ele é filho bastardo do príncipe Cavalaria, que é o primogênito do rei dos Seis Ducados, que é o rei sagaz. No início da história, ele é levado até a família real e entregue pela família plebeia dele, digamos assim, que fala que não quer mais criar ele, que não tem condições, etc. E ele é pego pela família real para ser criado, e é incontestável que ele é filho bastardo do Cavalaria, porque ainda com 6 anos ele já é idêntico ao pai. Ele é muito, muito, muito parecido. Então, todo mundo fala que isso é uma forma de não haver contestação da paternidade do Cavalaria. O Fitz, então, ele passa a ser criado pela família real. Ele descobre com o tempo que ele tem um tipo de magia chamada manha, que é uma espécie de contato mental que ele pode fazer com animais e uma ligação mental. E depois ele também é treinado pela família real na forma de magia utilizada pela realeza, que é o Talem. É uma forma de telepatia, você pode se comunicar à distância com outras pessoas, você pode influenciar o que elas veem ou o que elas pensam, esse tipo de coisa. E é uma forma de magia bem poderosa. Então nós acompanhamos as desventuras do Fitz. Desventuras de verdade, porque uma característica da história é o quanto o Fitz sofre com tudo que ocorre durante a história, né? Você falou desventuras, eu acho que ele só não sofre mais do que os órfãos do Desventuras em série. Os órfãos Baudelaire? É isso. Thaís, o que você achou do livro? No geral, assim, sem spoilers. Pra quem acompanha o Grifo Nosso, a parte de resenhas ou Parlamento das Corujas, vai saber o que eu achei do livro já. Eu gostei muito, muito mesmo. É um ótimo livro de introdução pra trilogia. Eu gosto dos personagens, principalmente do Fitz, lógico. Ele é o personagem principal. O livro é em primeira pessoa. Você tá vendo pelo ponto de vista do Fitz. Então é um pouco sacana isso. Não tem como você não gostar dele. É verdade. Na verdade tem gente que não gosta. Foi a minha primeira experiência com o Kindle. É verdade, né? Eu tinha falado que foi antes, mas não. Foi a trilogia da Robin Hobb. Sim, da verdade. Saga do Assassino. Tanto que, quando a gente tava discutindo sobre fazer o podcast, você falou, eu vou pegar as anotações. Aí você pegou, aí você falou, putz, eu não fiz nenhuma anotação desse, porque você não sabia que dava ainda. Então, ainda não sabia. Então, acho que talvez por ter sido uma experiência muito boa com o Kindle, talvez tenha afetado também
a minha opinião sobre o livro. Mas eu gostei muito. Eu tava 2 anos, mais ou menos, lendo livros de fantasia, mas não tava me empolgando muito. E esse foi um livro que voltou a me empolgar. Tanto que depois eu li Elantris, do Brandon Sanderson, e adorei. Tô ansiosa pra ler Mistborn. Eu só, na verdade, não continuei pelo Mercadores de Navios Vivos, porque eu achei que, como esse eu li em tão pouco tempo, que foi em 30 dias a trilogia, eu ficaria muito ansiosa se eu terminasse o primeiro e não tivesse o segundo em português. E assim, eu leio em inglês, mas não é uma coisa que eu falo, vou ler, eu adoro ler em inglês. Não gosto. Eu leio livros técnicos em inglês, assim, livros de literatura, que é mais um hobby, eu gosto de ler em português. Eu acho que você não leu em 30 dias, você leu em 20 dias a trilogia da Robin Hood. Sério? É. Nossa. O primeiro você leu em meia semana, mais ou menos. É, porque o primeiro tem 400 páginas, né? Então... Você leu em 4 dias, se não me engano. É. Então... E você já emendou o segundo, então Já. você leu bem rápido. Eu li muito rápido. É que assim, o terceiro... desculpa falar do terceiro aqui, mas é só a experiência de leitura que eu vou comentar. O terceiro é um livro que eu acho muito recompensador, mas não é de uma leitura fácil. É o que todo mundo fala, muita gente desiste no terceiro. O terceiro ele é um pouco arrastado pra mostrar uma jornada mesmo. O terceiro, ele me lembra muito livros da Ursula Le Guin, só que uma versão imensa dele. É que a Ursula Le Guin tem 200 páginas. Então, é verdade. Tipo, é um livro muito bom, mas que ele tem umas partes bem arrastadas. Mas é isso, eu não posso falar muito mais, senão seria dar spoilers. E você, o que você achou? Eu gostei bastante do livro. Ele é um livro de fantasia com uma proposta bem diferente. Ele é um primeiro livro de uma saga que empolga bastante. Ele é bem centrado no crescimento do personagem, tanto que no primeiro livro a gente acompanha o personagem dos 6 anos até os 17. Depois, eu não sei, não tenho certeza dos outros, mas eu acho que tem uns saltos de tempo menores, né? Sim, bem menores. Mas o primeiro, ele é um livro que ele apresenta bem um personagem evoluindo emocionalmente, psicologicamente. Ele não é focado em ação, ele também não é focado em reviravoltas de enredo. Ele tem seus plot twists dentro da própria história, mas não é aquele negócio assim pra ser chocante. Não é, que nem o pessoal da Hermes e Renato, não é pra ser chocrível. não é pra ser chocrível. Ele é pra ser interessante, assim, pra você falar assim, então era isso? Não assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? É mais porque você tá acompanhando pela visão do Fitz, né? E algumas coisas que ele não imaginava que poderia ser. Isso. Eu gosto muito da visão em primeira pessoa do Fitz. Eu acho que se você compara ele com um livro do Nome do Vento, que o Nome do Vento ele é um livro em primeira pessoa, assim, parcialmente, na verdade, em primeira pessoa, mas é a maioria. A parte que é em primeira pessoa do Nome do Vento, ele é uma parte que o narrador... Ele tá contando a história dele, mas ele não tá tentando gerar tanta empatia. Ele tá tentando, mas ao mesmo tempo ele é um narrador não confiável, então ele tá mentindo sobre as situações, exagerando, etc. O Fitz, eu não acredito que ele esteja mentindo sobre a história dele, nem exagerando, mas eu acredito que ele tá narrando de uma maneira que ele quer a sua simpatia, ele quer mostrar realmente como ele sofreu e etc. Então, eu acho um pouco... não sei se é a forma da Robin Hood escrever, mas ela é um pouco sacanagem. Mas é engraçado pensar que essa sacanagem seria meio que por parte do Fitz, sabe? Dele querendo despertar a simpatia em você. Sim. Durante a história. Então, eu acho interessante porque, se eu não me engano, é bem diferente das outras histórias dela, do Mercadores e tal, eu acho que não é o mesmo estilo. Então, por um lado, como é o Fitz que tá narrando, a gente sabe que o Fitz não morre, começar, né? É igual o Uhtred, né? É igual o Uhtred. A gente sabe que ele tá vivo no final, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele até o fim da vida dele lá, onde ele tá escrevendo a história. E não sei se ele tá velho ou não, na verdade. Eu presumo, né? A gente sempre faz aquela presunção de que o personagem é meio idoso que tá escrevendo a história da vida dele, né? Mas o Fitz, ele tá narrando a história vivo, mas nós não sabemos o tamanho dos problemas que ele passou pelo próprio primeiro livro. A gente sabe que são grandes, né? No fim das contas. Sim. Mas eu gostei por ser um livro diferente. Ele é um livro que... Ele é alta fantasia, mundo secundário e tal, mas não é um livro de elfo anão... E magia na cara. Magia na cara, o mundo não tá prestes a ser destruído, não tem um mega vilão, não tem nada disso. Ele é um livro bem pessoal, bem, assim, personagens na frente da história. Existem escritores que falam que o personagem é a história e a história é o personagem. Eu acredito que exista uma certa separação, que dá pra um livro ser focado mais em história e menos em personagem, e dá pra um livro ser mais focado em personagem e menos em história. E é esse o caso, eu acho que é um livro mais focado em personagem e menos em história. Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu queria comentar 2 pontos que eu acho importante todo mundo saber antes da leitura desse livro, que é, a nota do editor,
que fala sobre a tradução. Sim. Que é como foi difícil traduzir esse livro, porque os nomes dos personagens, principalmente da realeza, tem a ver com alguma característica deles. Então, em inglês, a gente tem o chivalry, foi traduzido como cavalaria. A gente tem o regal, que foi traduzido como majestoso. O verity, que foi traduzido como veracidade, sabe? E assim vai. E a gente não tem esse costume aqui no Brasil de traduzir nomes, tirando o Nome próprio. tirando o Harry Potter, né? James Thiago. Então, foi bem trabalhoso pro tradutor isso, principalmente porque tem nomes que tem vários significados, em inglês e em português não. E um outro ponto bem interessante que aí o Gustavo falou pra mim, eu não sabia disso, é que a Robin Hobb e o George Martin tem o mesmo agente. Ah, é verdade. A Robin Hobb e o George Martin, eles são muito amigos, tanto que a maior parte dos blurbs da capa da Robin Hobb você vai perceber que são do George Martin. Eles escrevem, inclusive, num estilo muito parecido. Não num estilo parecido, mas os dois eles escolhem uma fantasia de baixa magia, alto realismo, muito peso emocional, escolhas pessoais e etc. Eles têm um estilo parecido nesse sentido. Então foi interessante que quando a Leia trouxe os livros do George Martin pro Brasil, o agente do George Martin, que é o mesmo agente da Robin Hobb, ele ofereceu os livros dela. Eu não sei o quanto foi ofereceu e o quanto foi forçou. Mas para nós leitores foi muito bom. Não, sempre é bom. Por mim, os agentes podiam forçar todas as editoras a trazerem livros, eu não ia ligar. Mas, enfim, ele fez com que a Leia trouxesse os livros da Robin Hobb. Inclusive, ela lançou aquele livro, a primeira versão da Saga do Assassino, que é com a capa original, que o pessoal não gosta, que é a capa do cervo. Foi em 2013, se eu não me engano. Isso, que é aquela capa do cervo, que é a capa original, mas, tipo, sinceramente uma capa sem graça. Tipo, os americanos gostam de capa genérica, assim, capa com cabo de espada, essas idiotices. Brasileiro gosta de capa do Mark Simonetti. Então, a Leia, depois ela refez a capa, ela fez com uma imagem do Mark Simonetti e uma coleçãozinha, né? Então, os 3 livros são com capas dele e, lógico, são muito mais legais. As capas novas, muito mais interessantes. Inclusive, a Leia fez isso com o livro da Robin Hobb, com a Canção de Sangue da Sombra do Corvo. Sim, também a capa era bem mais ou menos, né? É verdade. Arqueiro também refez a capa do Poder da Espada de Joey Abercrombie. Inclusive, eu tenho a primeira capa. Shame on you, Arqueiro. Porque é horrorosa aquela capa. Não sei de quem foi a ideia. Só não é pior que do Shannara, né? Só e do Tigana. Shannara não. Shannara é boa. É do Tigana, desculpa. A Tigana é feia. A Tigana é horrível. Que é fotinho de gente também. Isso é coisa de americano também. Então... mas enfim, a capa nova das séries do Aprendiz são fantásticas. A capa do Navio Arcano é uma das mais legais que eu acho, na minha opinião. Tipo, uma obra de arte. Sim, é muito bom. O Navio Arcano é da segunda trilogia. Do Mercadores de Navios Vivos, que eu acho meio estranha essa tradução, porque parece que eles vendem navios vivos, não que eles vivem dentro de navios vivos. Acho que o melhor seriam os mercadores dos navios vivos, né? Isso. Enfim, é isso. Foi o que aconteceu. E aí a Robin Hobb veio por causa do agente compartilhado com o George Martin. Mas antes da gente ir pros spoilers, eu queria agradecer quem ouviu o nosso último episódio, foi 1922, baseado num conto do Stephen King, do Escuridão Total Sem Estrelas. O pessoal curtiu e provavelmente a gente vai fazer outros livros do Stephen King, né, que tem bastante coisa diferente. Essa é uma vantagem do escritor, né? A gente pode fazer um monte de coisa dele que não vai ser repetitiva. É só a gente escolher certo, né? Tem algumas coisas que vão ser meio parecidas, mas sim. Fora isso... Vamos pros spoilers? Antes da gente começar os spoilers, eu só queria ler, faz parte de um artigo que o Gustavo escreveu pro Grifo Nosso, que chama Explicando Séries de Fantasias com Passeio de Carro. Ele viu alguns sobre esses livros em um site em inglês, mas alguns ele criou, inclusive esse da Robin Hobb, do Aprendiz de Assassino. Sim. Então, seria assim, como seria explicado o Aprendiz de Assassino através de um passeio de carro? Um amigo seu te chama para conversar. Você entra no carro dele. Você vê seus olhos vermelhos e irritados, o rosto cheio de hematomas. Ele te conta que os pais dele morreram em um acidente e depois a esposa dele teve um aborto espontâneo de tanto bater nele. O cachorro e o gato dele também morreram, mas não sem antes se despedirem de forma emocionante. Ele também foi demitido e está sendo processado pela empresa em que trabalhava. Tudo foi culpa direta ou indireta dele. Ele diz que é uma pessoa melhor por isso tudo ter acontecido. Você admira a sua história, mas definitivamente não gostaria de ser ele. E se eu fizesse outro resumo com spoilers?
Pode ser. Acho uma boa. Vamos lá, o que acontece de legal pra você nesse livro? Tudo rápido. Rápido. 10 segundos, assim. Aquelas coisas assim de uma entrevista. Me diz em 5 segundos. Onde você se vê daqui 5 anos? É. Então, não. O Fitz chega em Torre do Cervo, que é a capital dos 6 ducados. O rei é o Rei Sagaz. Existiam 3 príncipes originalmente, que é o Cavalaria, o Veracidade e o Majestoso. O Cavalaria é o pai do Fitz, e ele acaba se exilando pela vergonha de ter um filho fora do casamento. Durante o exílio, ele morre de forma suspeita, mas isso não é explorado nesse livro. O Veracidade se torna o herdeiro legítimo do trono, e em seguida o Majestoso. O Veracidade é filho da primeira rainha do Rei Sagaz. O Majestoso é filho da segunda rainha do Rei Sagaz. O Majestoso, ele tem o apoio de 2 ducados internos, chamados Lavras e Vara. Esses 2 ducados, eles são de onde a duquesa, a Rainha Desejo, veio originalmente. Eles são ducados poderosos, que não são costeiros, por isso eles não sofrem os ataques dos navios vermelhos. Inclusive, os 6 ducados estão sofrendo ataques dos navios vermelhos. Esse é um problema que surge ao longo da história. O Fitz, ele fica preso entre os nobres e os plebeus, sendo esmagado entre o martelo e a bigorna, porque ele não é totalmente aceito entre os nobres e nem entre os plebeus. Ele conhece uma menina chamada Molly quando ele ainda é criança, e ele se apaixona por ela, e ele fica chorando por causa dela o resto da história. O Veracidade é legal com ele. O Bronco é quem cuida dele, mas ele cuida do Fitz igual cuida dos cachorros também. Ele dá comida, ele dá carinho, mas às vezes ele dá uns tapas também quando precisa. O Fitz, ele é criado junto com os animais, ele descobre que ele pode fazer uma ligação com eles, ele faz uma ligação com um cachorro chamado Narigudo, e o Bronco dá uma sova nele por causa disso, e ele mata o Narigudo, mas na verdade ele não matou o Narigudo. O Fitz conhece a Dama Paciência, que ela é ex-mulher do Cavalaria. Ele acha que ela vai ser a madrasta má, mas ela não é, ela é gente boa, pena que ela é maluquinha. E aí... O Fitz, ele começa a ser treinado pelo Breu. O Breu, ele é um cara que tem a cara tudo estragada. E ele começa a ensinar o Fitz a usar veneno. Eu ia falar perfume, mas é veneno. Mas isso é o máximo de coisa de assassino que ele faz. O resto do tempo, ele fica batendo papo com o Fitz e falando como eles devem servir o rei. O Breu também é um bastardo, mas ele tem a cara estragada, é a única diferença. Mais tarde, dentro da própria história, a gente descobre que o Breu, na verdade, ele é irmão do Rei Sagaz. O Fitz continua aprendendo como ser um assassino, e ele recebe outras instruções com o escriba, com a Dama Paciência, com não sei quem, não sei o que lá. Mas, enfim, isso é relevante. No final, eles querem que ele aprenda como usar o talento, que é a magia real. E aí ele entra pro Círculo do Talento do Galeno. O Galeno, ele era um cara que ele era extremamente fiel ao Cavalaria, mas ele odeia o Fitz. E aí, atualmente, ele é fiel ao Majestoso. O Galeno, ele ensina um grupo de crianças meio que nobres a usarem o talento, inclusive o Fitz. Só que o Fitz, ele fica abusando do Fitz. Ele fica abusando psicologicamente do Fitz, e eventualmente tem até uma situação que ele quase mata o Fitz com um esforço. Mas o Fitz aprende a usar um pouco do talento, mas no final das contas ele não se torna proficiente o bastante para entrar pro Círculo do Galeno. Ao longo da história também, o Fitz e o Breu, eles investigam os ataques dos navios vermelhos. Existe uma coisa horrível que os atacantes dos navios vermelhos fazem, que é forjar as pessoas dos 6 ducados. Quando eles atacam uma vila, eles capturam todo mundo e eles transformam essas pessoas em zumbis malucos sem emoção. São pessoas normais ainda, mas elas não têm medo e não têm dó e não tem nada. Então eles transformam as pessoas nesses psicopatas e soltam eles no meio dos 6 ducados, e eles causam mais problemas ainda. É pior do que se eles só tivessem matado as pessoas. Os 6 ducados tentam fazer uma aliança com o Reino da Montanha. O Reino da Montanha tem uma princesa chamada Ketriken, que eles querem casar com o Veracidade. Só que o Veracidade não pode, porque ele tá trancado no quarto dele usando poderes mentais pra fazer os navios vermelhos se perderem ou se quebrarem nas rochas. Então, no lugar de Veracidade vai o Majestoso, e eles enviam o Fitz junto. O Fitz recebe a ordem de matar o irmão mais velho da Ketriken pra que ela se torne herdeira, e aí eles tenham mais poder ainda quando ela casar com o Veracidade. Ele chega lá, ele vai envenenar ele, mas ele é envenenado, no final das contas ele quase morre, mas ele consegue envenenar o cara morre, e aí é mó rolo, mas a Ketriken volta pra casar com o Veracidade. E acaba nessa parte. Só 2 pontos importantes aqui. Durante o casamento, acontece um ataque à Veracidade, porque ele usa o talento junto a um membro do Ciclo do Galeno, e o Galeno tenta pegar todas as forças dele a partir do talento. Sim, exatamente. A Ketriken tenta envenenar o Fitz antes dele mesmo saber da ordem dele de envenenamento. Assim, tanto que eu falei que ele é envenenado e depois ele consegue envenenar o cara depois. Por que se temos forjados? Porque a primeira cidade atacada é a cidade de Forja. Isso é muito bem legal. Por isso que fica o nome dos forjados. Eles acabam sendo batizados com o nome da primeira cidade, né? Os personagens, quais você gosta, quais você não gosta? Eu gosto do Fitz, porque não tem jeito. A manipulação
empática totalmente em relação a ele. Isso é interessante porque ele é o narrador, então ele vai acabar te forçando a isso. Tem narradores que não tentam trazer empatia por eles. É diferente, por exemplo, do narrador de 1922. O narrador de 1922, ele é um narrador penitente. Ele não tá tentando fazer você ficar com dó dele. Ele tá confessando os crimes horríveis que ele fez. Ele quer mostrar como ele é uma pessoa ruim. O Fitz, não. Ele tá contando as coisas que ele fez, mas tentando te convencer de que na hora era o que ele acreditava que era certo. Então, ele quer que você também ache que naquele momento era o certo. Mas depois dá merda. Porque sempre dá merda. O Fitz, ele é um personagem que você conhece ele com 6 anos, né? Vai quase até 16, 17 anos. Então, comum... muita coisa dá errado, né? Muitas decisões erradas nessa época da vida, até pela maturidade. E ele não teve muita educação, o Fitz. É verdade. Ele, dos 6 aos 9 anos, enquanto ele esteve lá no castelo, ele não tinha quase contato com ninguém. Ele tava lá esquecido. Foi só quando a Dama Paciência voltou que ele começou a ser instruído. Foi educado e começou a ser instruído pelo Breu também. É verdade. Tem muito disso, né? Porque a gente acaba percebendo, nesse primeiro livro, pelo menos, a gente tem muito da experiência da vida do Fitz através do que ele aprende. Sim. Porque ele aprende muita coisa. Ele aprende com os escribas, ele aprende a lutar, ele aprende a ser assassino, ele aprende com a paciência, ele aprende o quê? Ele aprende alguma coisa de música? Eu não lembro. Ela tentava ensinar várias coisas pra ele, Sim. mas, tipo, tem uma época que ele é costura. Ele não gostava de nada. Tem uma época que é costura. Tipo, um monte de coisa bizarra. É porque é engraçado, porque ela não sabe as coisas que ele realmente faz lá, tipo, as atividades de assassino e outras coisas. Ela acha que ele não faz nada, né? Que ela acha que ele é um adolescente vagabundo. Ele aprende a lidar com os animais, com o bronco. E ele aprende, no círculo ele aprende a usar o talento, mas... Sim. Ele é bem ruim. Não sei se ele é bem ruim, ou o estilo que eles ensinaram pra ele é bem ruim, né? E a manha também que ele usa com os animais, né? O próprio Veracidade, no primeiro livro, ele chega meio que dar umas dicas pro Fitz. E ele melhora bastante no talento, quando ele recebe as dicas. Então, acho que é a metodologia mesmo do aprendizado que era ruim, no caso de aprender com o Galeno, né? Que o Galeno, ele ensinava através da dor e da abstinência das coisas, assim, da frugalidade, você ser frugal. Me lembra muito o Aprendiz de Caça-Feitiço, né? As Aventuras do Caça-Feitiço, do Delaney. Que o Caça-Feitiço em si, ele acha que quando você não tá fazendo esse tipo de coisa, quando você se alimenta com o mínimo necessário e tal, o seu desempenho é melhor contra a força das trevas. Você fica com os sentidos afiados, ele falava. Mas a gente vai ver que no fim nem sempre é assim, né? Sim. No Caça-Feitiço? Ah, sim, mas no caso aqui também é muito nada a ver, porque assim, o Galeno, o que acontece? Eles tiveram um instrutor de talento, que é esse tipo de magia, muito, muito poderoso, que era uma mulher, que eu me esqueci o nome agora, mas ela foi quem instruiu, ela não aparece, né, ela já tá morta no começo da história, ela foi quem ensinou o Cavalaria e o Veracidade, e eles são muito bons por causa disso. E ela começou a ensinar o Galeno, mas no início do aprendizado dele, ela morreu. Então, o aprendizado dele ficou totalmente incompleto. Ele tentou complementar com coisas que ele descobriu sozinho. E essa parte eu acho uma parte um pouco bizarra, porque o Cavalaria ou o Veracidade não teriam ensinado o Galeno? Porque na época ele era um aliado deles. Então, mas eles sempre, tipo, a vida deles é que importa e eles não estão nem aí pro resto, sabe? Mesma coisa. O Galeno, ele não gostava, né, dos dois. Na verdade, ele só gostou do Cavalaria porque ele usou o talento no Galeno, condicionando ele a isso. Sim, então. Mas aí o Galeno, ele sobra como uma pessoa que poderia ser um instrutor atualmente. E por isso ele é escolhido, mas a metodologia dele é muito ruim. Ele consegue ensinar os caras a usar o talento, mas é uma forma bem fraca ainda do talento, né? Sim. Em comparação com as formas que o Veracidade consegue usar, ele tem um alcance absurdo e um poder absurdo sobre as pessoas, né? Ele pode falar através da boca das pessoas de longe, criar ilusões centenas de quilômetros de distância, né? Tanto que uma boa parte da história é o Veracidade trancado no quarto dele na torre, definhando, quase não comendo nada e tal. Porque ele tá usando excessivamente o poder dele pra vencer a invasão dos navios vermelhos. O Veracidade, ele é um dos que gosta do Fitz, né? Ao contrário do irmão dele, o Majestoso. Na verdade, a maior parte das pessoas gostam do Fitz, né? Sim. No fim das contas. Ele sofre por causa das escolhas dele. E de 2 pessoas que odeiam ele. Que é o Majestoso... Na verdade, 3, né? Que é o Majestoso, o Galeno e a Desejo. Mas a Desejo morre logo de início, assim. Ela nem aparece, acho que ele nem vê ela. Mas a gente sabe que ela não gosta dele.
O pessoal em geral não gosta dele porque ele lembra muito Cavalaria. Sim. Assim, logo de cara, né? Inclusive, eu acho que tem até uma situação que o Majestoso ele se sente um pouco ameaçado pelo Fitz, porque o Fitz lembra o Cavalaria que era o primogênito. Existe até uma ideia, assim, que, tipo, se o Fitz quisesse, que ele poderia forçar as pessoas a reconhecerem ele como um filho legítimo. E se ele fosse um filho legítimo, ele seria o herdeiro. Sim. Porque ele seria o filho do herdeiro. O herdeiro do herdeiro de verdade. O Fitz seria uma forma de ameaça, né? Pro Majestoso. Pro Majestoso. E o Majestoso, ele é uma pessoa, pelo menos é o que eu vi no primeiro livro, bem matura, sabe? Bem mimada pela mãe. Ele é uma pessoa que não sabe de nada, não faz nada bem, mas se acha o máximo. Não só pela mãe. Pelo pai também, o pai também, o pai também. O pai, ele pode não mimar ele diretamente, tipo, de dar coisas pra ele. Mas não educa. Mas, tipo, deixa ele fazer merda à vontade, assim. E pede pras pessoas não corrigirem ele. Ele literalmente intervém... A favor do filho. A favor do filho, quando o filho tá fazendo merda. É tipo aquela criança que tá berrando e ainda a mãe fala, não dá bronca nele, não. Não fala não pra ele, não. Ele não sabe ouvir, não. Então o sagaz é essa mãe, ou o pai que faz isso. É isso mesmo. Bronco, um grande desenvolvimento dele é que ele é meio que quem educa o Fitz no início, e a gente sabe que ele não gosta de jeito nenhum da manha. Não é exatamente que ele não gosta. Ninguém gosta. Ele foi condicionado pela sociedade, né? Aquele negócio... A sociedade odeia esse estilo de magia, eles consideram uma coisa bestial, porque a manha envolve você fazer uma ligação mental com um animal. Sim. Então eles consideram que você tá perdendo a humanidade quando você faz eles aquilo. até falam, teve casos de pessoas que quase viraram um animal, sabe? Que usava manha. Pior que parece um pouco realista, porque se você compara com a história do Fitz fazendo a ligação com o Narigudo, que no começo ele não conseguia diferenciar a mente dele e a mente do... O Narigudo é o primeiro cachorro, né? Ele não conseguia diferenciar a mente dele e a mente do Narigudo. Ele sentia o mundo todo pelos sentidos do Narigudo sempre. E ele, tipo, corria pelado com o cachorro. Não, ele não corria pelado. Mas o pessoal chamava ele de garoto cachorro, um negócio assim, que ele andava sempre com o cachorro lá. Quando ele ia ver a Molly e os amiguinhos lá, lembra? Isso. Porque durante esses 3 anos que ele ficou sem fazer nada lá na torre, ele ia na cidade... E aí que ele conheceu a Molly, se apaixonou. Ele era meio garoto feral também, né, na época. Daí com uns 15, 16 anos ele entende mais ou menos o que é isso. E a Molly, ela faz velas na cidade e ela tem um pai alcoólatra. E ela odeia bebidas, isso é uma característica bem forte nela. A Molly era uma personagem importante porque ela acaba sendo o interesse romântico do Fitz. Sim. Infelizmente não passa muito disso, ela não tem o seu próprio arco de história. No máximo o pai dela morre. Não, a mãe dela morre, né? A mãe dela já tá morta, né, na verdade, há muito tempo. Ela sofre com o pai dela, né? Ela sofre, ela tem meio que, será que ela tá com cara? Será que não? Nesse livro também. O Fitz meio que fala, perdi minha vez ali, dele começa a sofrer de novo. Mas é isso, a historinha dele com a Molly. A Molly não é bem explorada nesse livro. Poderia ter sido mais, eu acho. É que eu não sei se eles focassem muito nela ia acabar fugindo um pouco do... Sim, ia virar um romance, real, né? E a parte real é a parte importante do livro, porque é ela que vai impulsionar a história principal, tanto desse livro como dos seguintes, né? Uma coisa que eu gostei muito também é que ele quebrou essa coisa de... madrasta vilã, sabe? Com a paciência. Então, é verdade. A paciência, ela quem acolheu o Fitz, na verdade, dentro da família. Se não fosse por ela, talvez ele tivesse largado lá. Então, isso é uma coisa boa. E ela sempre trata ele hiper bem. Ela, em nenhum momento, desconta nele o erro do marido. Porque ela tinha bastante frustração, porque assim, ela tinha um ótimo relacionamento com o Cavalaria, pelo que eles falam. Eles eram muito apaixonados, mas ela era infértil. E aí, tem essa situação assim, que o Cavalaria teve um filho fora do casamento, sendo que eles eram inférteis. Então, tipo, como se fosse um agravante. Sim. Mas aí, ela se comporta de uma maneira assim, madura, porque ela sabe que o Fitz é só uma criança, ele não escolheu ser filho do Cavalaria e da amante que ele teve, não sei se era amante permanente, acho que temporária, né? Provavelmente, tipo, uma vez, assim. Ele não escolheu isso, ele tá jogado ali, né? Ele é um personagem que foi jogado naquela situação. E ela vê isso, vê que ele é uma pessoa perdida por causa disso. E ao mesmo tempo ele se parece com o Cavalaria, né?
na maneira, tanto a maneira como ele age, mas a aparência, tudo. Então ela cria esse vínculo forte com ele imediatamente, eu acho, né? No começo ela até fala que ela ficou muito tempo pra ver ele, porque ela tinha medo de ver ele, ela não queria ver ele, né? Uhum. Mas aí depois que ela viu, ela sentiu bastante empatia, carinho, assim, por ele, por toda essa situação da vida dele, né? Que a vida dele é uma merda, né? Coitado, então. O pessoal dos Seis Ducados, eles falam muito que eles são... Eu imagino eles como pessoas no Mediterrâneo. Mas morenas, assim, de cabelo escuro. Sim. O pessoal da montanha, que é da onde a Catelyn vem, ela é loira, branca e um pouco mais alta. Verdade. Olhos azuis. Isso. E eles são poucos explorados nesse livro. Só no finalzinho. Pior que eles são importantes, mas ainda assim é bem rápido esse trecho, eu acho. Eu gostei da Catelyn, eu ainda tô esperando explorar um pouco melhor. Mas eu gostei da avó dela, também é uma personagem legal no livro. E o que eu gostei é a diferença entre as duas famílias reais, né? Enquanto na montanha eles são sacrifício, eles trabalham para o povo. Literalmente. Nos Seis Ducados, nem tanto assim, sabe? Eles mal têm contato com o povo, a família real. Então é uma coisa que vai ser interessante também ver como a Catelyn vai lidar com isso lá na Torre do Cervo. Esse negócio deles se sacrificarem chega a ser literal no primeiro livro, porque... Sim, por causa do irmão dela. Quando o Fitz fala que ele tem que matar o irmão dela, e o irmão dela sabe dessa história, o irmão dela, ele se sacrifica, ele aceita ser morto, porque ele sabe que vai criar uma situação que vai ser melhor pro povo, em geral. Então, pra não haver conflito, ele aceita ser morto. É isso. E você indicaria o livro? Eu indicaria, com certeza, com ressalvas. Você tem que ter em mente o que é o livro, sobre o que ele é. Então é assim, ele é um livro de ação? Não. Ele é um livro de alta quantidade de magia, de ação cinematográfica, de aventura e etc. Não. Ele é um livro sobre descoberta, sobre personalidade, sobre relacionamentos, sabe? Tudo isso dentro de um contexto de fantasia, na verdade. Então, ele trouxe uma coisa diferente para um contexto de fantasia, uma coisa que tipicamente a gente não vê. Porque as pessoas querem aproveitar a fantasia pra chutar o pau da barraca, em geral. Assim, é fantasia? Então é bola de fogo e elfo e dragão e os cacetes, sabe? Ao invés disso, o Robin Hood falou, vou contar uma história séria dentro de um contexto de fantasia. Quer dizer que não tem magia e tal? Não, tem magia, tem bastante magia, depois tem até criaturas mágicas, é bem interessante. Estilo Crônicas de Gelo e Fogo, né? Isso, eu acho que isso seria bem próximo do Martin nesse sentido, que ele é realístico no comportamento dos personagens, no desenvolvimento dos personagens, ele é bem realístico. Eu acho muito legal, eu acho que assim, questão de maturidade, é uma das séries mais maturas que eu já li, assim, no sentido de não ser infantil, por exemplo. Não infantil de uma maneira negativa, assim, que é infantil, às vezes, quero dizer assim, aventuresco, divertido, eu gosto pra caramba desse tipo de coisa. Mas eu também acho legal ver uma série madura desse jeito, e é isso que é. É uma série bem séria, né? É uma série bem séria. Ela trata de coisas super sérias, assim, de coisas pesadas. Assim, eu acho legal que são também coisas sérias e pesadas, mas sem ser apelativas. Por exemplo, é uma série que não vai ter estupro, por exemplo, que é uma coisa super séria que as pessoas usam levianamente em outros livros, em livros de fantasia, inclusive, mas não tem. E mesmo assim, a gente tem um peso, uma atmosfera opressiva por causa das coisas que acontecem, que não precisa apelar pra, assim, coisas baratas, assim, que obviamente seriam um golpe no leitor. Apesar que eu acho que tem um golpe gratuito. É? As mortes dos cachorros. Sei. Aqui eu tenho Na verdade, uma morte de cachorro, né? O outro a gente descobre no fim. O livro todo era morte, pra mim foi morte. Mas eu acho meio... É que eu já tenho um problema com morte de cachorro, que eu detesto. Isso. Eu acho que, assim, violência contra humanos é normal. Não, nos livros de fantasia, mas violência contra animais, contra cachorros, eu já fico bem triste. Eu confesso que eu chorei quando o Ferreirinho morreu. Então... É complicado. Foi um momento, assim, que eu achei que foi, tipo, nossa, precisava disso mesmo, sabe? Mas tudo bem. Mas você ter também aquele plot twist no final, né? O primeiro não morreu. Não valeu. A satisfação não foi tão grande, o alívio, sabe? Mas, tudo bem. Bom, eu gostei muito. A escrita da Robin Hobb, ela é muito boa. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Que conversando com a Carol Kiovato, ela falou assim,
depende muito do tradutor, às vezes a escrita. Eu não li o original, então não sei se é a escrita da Robin Hobb ou o tradutor que fez um ótimo trabalho aqui também. É sensacional, não tem muita descrição, e se tem, você não percebe que ela tá lá. É bem orgânico o crescimento das descrições. Sim. É uma história que vai crescendo, e como eu li a trilogia, eu posso falar que cresce muito, e só vai te deixar ansioso e você vai querer ir pro próximo livro. Então, sim, eu indico muito esse livro. Se você gosta de Crônicas de Gelo e Fogo, tá aí um ótimo livro pra ler. Terminou, né? A saga já tá terminada, a trilogia já tem inteira no Brasil. A próxima trilogia já tá saindo, vai sair provavelmente os próximos 2 livros agora ainda esse ano, e vamos torcer para que continue com a outra quadrilogia, com as outras 2 trilogias. Sim. Então, lógico, indico. Se gostam de livros em primeira pessoa, é uma boa pedida também. Acho que vale a pena. Então é isso. A gente falou bastante sobre. A gente deu pra perceber que a gente gostou bastante do livro, né? Especialmente a Thaís. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram o livro, deixem sua opinião sobre ele, se vocês gostaram ou não. Se vocês não gostaram, por que vocês não gostaram? É isso aí. Falem com a gente. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E bem-vindos ao Canavial.